Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estava, quando o pastor falou para mim assim, Guilherme, você pode pregar no sábado? Com graça, próximo sábado do mês, eu disse amém, eu prego, pastor, não tem problema. Para mim é sempre um prazer falar de Deus, falar de Jesus. E eu, como nasci em berço evangélico, eu ouvi de Jesus Cristo a minha vida inteira. Mas nem por isso eu sou um exímio pregador, irmãos. Longe disso, ainda estou aprendendo bastante e ainda que eu passei a minha vida estudando Deus e Jesus Cristo, eu nunca vou conseguir aprender tudo, porque Ele sempre tem algo a nos mostrar, dia a dia. E eu estava, desde quarta-feira, tentando estudar algo e orando e falando, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque eu mesmo não tenho nada para passar para os irmãos, mas sim o Senhor tem. E quarta-feira eu fiquei lendo a palavra e tudo que eu lia para mim era vago e eu escutava algumas pregações, alguns vídeos na internet e também não era algo que o Senhor falasse comigo. E aí quinta-feira eu também cheguei em casa depois do serviço, abri a palavra de novo, continuei lendo e nada, não fluía, irmãos. E aí sexta-feira eu cheguei em casa e aí abri a palavra, continuei lendo. Parecia que Deus queria algo de mim, sabe? E aí o Heitor mandou uma mensagem para mim, Gui, vamos correr? Eu falei, eu acho que é disso que eu preciso. Eu preciso desligar um pouquinho, eu acho que eu estou muito tenso e talvez o Senhor não esteja conseguindo falar comigo em relação a isso, em relação à palavra, por causa disso. Aí eu falei, então tá bom, e eu preciso até conversar com você, falei pra ele. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, passei pra te pegar. Passei lá, aí ele entrou no carro, aí ele falou, mano, preciso falar com você. Aí eu falo, minha pregação não tá saindo. Eu falei, eita. Então é com você mesmo que eu preciso conversar também, porque a minha também não tá saindo. Aí a gente conversou sobre isso, ele me deu alguns conselhos e eu passei também alguns conselhos para ele do pouco que eu sei. E voltei para casa mais tranquilo. Aí tomei meu banho e descansei. Quando foi hoje, eu acordei pela manhã, abri a palavra. Eu tinha algo já em mente para trazer para os irmãos, mas eu não encontrava uma diretriz, um norte para mim. E aí sábado, hoje foi como um estalar de Deus, foi como assim, acendeu a luz e eu consegui enxergar. E a coisa foi começando a fluir. E aquele tema que eu pensava, o Senhor começou a falar comigo. E eu vou falar, eu intitulei essa mensagem, irmãos, como Deus e a vida. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias aí, quem trouxe. Quem não trouxe, acompanha aí com o irmão do lado, em Atos 9. Atos 9, no versículo 1 mesmo. Amém? No início dessa pregação nós vamos falar um pouco de Saulo. E no decorrer dela nós vamos falar sobre alguns discípulos e apóstolos de Jesus que pregaram a mensagem de Deus. E nós vamos ver aqui, como posso dizer, como foi a morte de cada um deles, o fim deles. E a gente vai trazer para os dias de hoje o que nós esperamos do Evangelho e o que nós pensamos acerca dele. Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita
quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Por enquanto até aqui, não fechem as suas Bíblias. A gente vai continuar. Irmãos, então a gente lendo esse trecho da Palavra de Deus, a gente consegue entender que Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, certo? Amém. Ele matava, ele aprisionava e ele testificava contra os cristãos. Então tudo que ele podia fazer contra os cristãos, ele fazia. Mas irmãos, a palavra aqui, ela é clara ao relatar o poder e o esplendor de Deus. Em um momento em que ele estava indo para Damasco, o Senhor tirou a sua visão. E a voz de Deus, todos escutaram. E Saulo caiu em terra. Ele se achava assim poderoso para acabar com os cristãos. Mas maior é o que está em nós. Maior. Então ele seguiu para Damasco. E ali ficou 3 dias cego. Então eu vou continuar agora no versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu-lhe Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, aqui a gente consegue ver o medo, o receio de Ananias de ir falar com Saulo, porque ele sabia o quão perigoso Saulo era e que poderia prender ele, e ainda mais ali em Damasco, onde ele tinha o poder ainda maior. Mas o Senhor replicou a Ananias e ordenou que fosse. Então ele foi. Irmãos, e ele chegou lá e fez o que Jesus mandou, o que Deus mandou. Estendeu sobre Saulo a mão e ele voltou a enxergar. Só que, irmãos, eu me atentei ao versículo 16 que diz assim, quando Deus fala: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por amor do meu nome. E imagina uma palavra dura sendo levada para você hoje em dia.
Se algum discípulo do Senhor, alguém vem e fala para você: ó, irmão, Deus está me falando que Ele quer falar com você, Ele quer te mostrar o quanto você deve padecer pelo amor dele. Como a gente ia reagir hoje? Talvez eu tivesse medo. Ou recuasse e falasse: eu não quero sofrer. Mas Saulo não. Ele foi adiante, mesmo sabendo que iria perecer, que iria passar dores por amor do Evangelho. Porque Jesus não esconde nada. E por vezes, irmãos, o Evangelho é mostrado a nós de uma forma não errada, mas diferente, sabe? Muitas vezes o Evangelho é pregado a nós de forma que, vem para Jesus e você vai ser rico, vem para Jesus e você vai ter seu carro, vem para Jesus e você vai ter sua casa, vem para Jesus e você vai ser próspero e você vai viver de glória em glória. Irmãos, desculpa ser franco aqui, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não quer dizer apenas flores pelo caminho. A palavra relata que o caminho que nos leva para Cristo é apertado e é estreito. Ele não é largo. E como eu consigo meditar nisso e saber se eu estou no caminho largo ou se eu estou no caminho estreito? Você tem passado lutas na sua vida? Você tem passado tribulações? Você tem passado no caminho onde você está? Por vezes você tropeça? Ou você está indo bem e você está seguindo como a sua mente e o seu coração indica e você está vivendo a sua vida? Se for a primeira, amém, irmãos. Porque isso indica o caminho correto, o caminho estreito, o caminho apertado. É esse que nos leva para Deus. Não é o largo onde tudo está mil maravilhas. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quantos aqui hoje estão dispostos a padecer por amor de Deus? Quando eu vi um testemunho de um homem que foi pregar em outro país onde não era permitido, não lembro agora o país, e aí entraram ali na reunião que eles estavam, no culto que eles estavam adorando a Deus, e perguntaram: quem aqui é crente? E aí alguns levantaram a mão, outros não levantaram as mãos. Então eles falaram: aqueles que levantaram a mão para cá e aqueles que não levantaram para cá, fuzilaram os que não levantaram as mãos. O que aconteceu? Irmãos, é muito bom viver com Jesus. O que eu quero dizer mas é melhor ainda morrer com Ele. Muitos acham isso loucura, mas Deus fez as coisas loucas para confundir os sábios. O Evangelho não pode ser passado para você de forma oculta, apenas o que nos é bom, apenas o que nos favorece. Mas nós precisamos saber de tudo o que aconteceu na Palavra de Deus. Todo o Evangelho. Não só as coisas boas, mas o que aconteceu de ruim também, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando a Palavra de Deus livremente. Terça-feira tenho um curso de teologia e eu tenho aprendido bastante. E por vezes eu saio daqui extasiado, irmãos. Eu estava até comentando com a minha mãe. Lendo a Palavra de Deus e meditando, eu percebi quanto sangue foi derramado. Quanto sangue foi derramado para que a Palavra do Senhor fosse entregue para todos nós. Quanto sangue, irmãos. E o que nós temos feito em retribuição a isso? Hoje, nós não sofremos perseguição.
Claro, nós sofremos alguns preconceitos, que isso é comum. Você fala que você é cristão, você já está sendo exemplo, mesmo sem você querer. Mas, sabe, irmãos, muita gente entregou a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E na vida de Saulo, vocês podem ver em Atos, eu não vou ler a história toda dele, porque é longa, e tem os outros também que a gente precisa ler também. Mas a partir desse dia, quando Saulo, quando Deus restituiu a visão a Saulo, começou a vida dele com Cristo. E da mesma forma com que ele perseguia os cristãos, ele passou a falar do amor de Deus. Ele passou de perseguidor a perseguido. E com o mesmo ímpeto que ele caçava os cristãos, ele passou então a falar do amor de Deus. E tem algumas frases dele que eu grifei, eu quero ler para vocês. Não precisa abrir. A primeira está em Gálatas 2,19. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses 1,21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, a morte de Saulo, de Tarso, Paulo, não é mencionado na palavra de Deus. Então eu procurei em alguns sites, como de historiadores, para saber como foi o fim de Saulo. E estudos comprovam, irmãos, que Paulo foi levado a um monte, e ali ele recebeu um golpe de espada e a sua cabeça tombou. Assim morreu um homem que pregou o Evangelho sem medo algum. Morreu sem negar sua fé, juntinho de Jesus. Entregou a sua vida. Agora, irmãos, quem em sã consciência entrega a sua vida por alguma mentira? Antes de morrer, a pessoa fala a verdade. Então nós conseguimos entender que o Evangelho não é nenhuma mentira. Tudo isso é verdade. Talvez, irmãos, aqui entre nós, ou com certeza, eu espero isso, exista futuros missionários. E todos precisam saber disso. Que o Evangelho nem sempre é algo lindo aos nossos olhos, mas a vida para Deus é um detalhe.
Ele tira e Ele dá em instantes. E morrer com Cristo é a maior bênção que um cristão pode receber. Eu tenho aprendido isso a minha vida inteira. Portanto, no dia em que isso acontecer, para mim ou para qualquer um dos irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, porque nós vencemos. Aí então nós alcançaremos a nossa vitória, quando nos encontrarmos com Jesus Cristo. Eu assisti um filme que chama Morte Negra. Não sei se algum de vocês já tem assistido. Fala sobre a época quando existiam bruxas e elas eram caçadas e mortas. E um grupo de cristãos foi a um vilarejo, e ali tinha uma bruxa que mexia com feitiçaria. Só que ela foi mais esperta do que os cristãos e prendeu eles antes. E aí então eles ficaram, é como se fosse uma piscina assim, de água suja, e que a água batesse no ombro, e tinha uma jaula, então eles não conseguiam sair, a água ficava no peito. E eles ficavam ali. E aí ela pegava e falava assim, falou para um homem, falou assim para eles: vocês têm toda a chance de sair daí. É só vocês negarem a Jesus. É só vocês negarem a fé de vocês. E aí vocês podem sair daí, a gente vai apresentar a saída da cidade, do vilarejo, e vocês vão embora. E ali o líder deles falou por todos. É lógico, irmãos, ali tinha pessoas com medo, mas precisava ter um para falar por todos, mesmo sabendo que alguns deles poderiam negar. Ele disse: nenhum de nós nos curvaremos a você. Aí ela disse assim para um homem: então escolhe um. Irmãos, aquilo, eu estava assistindo e eu fiquei tão emocionado, porque os cristãos olhavam no olho daquele homem, como quem diz: me escolhe que eu estou pronto. E ele olhava assim, e a câmera focalizava, e os cristãos olhavam no olho, e uns não olhavam, tinham medo. E aí ele escolheu, ele falava assim: aquele ali vai negar, então não vou escolher agora, eu vou escolher quem não vai negar. E ali ele escolheu um, falou: você, eu quero você. Ele falou: eu vou. Tiraram ele. Irmãos, não teve um final, Jesus desceu com uma cavalaria de fogo e resgatou eles. Porque se nem Jesus também disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali então pegaram aquele homem, colocaram ele em um lugar alto e mataram ele ali, na frente dos seus amigos. E ele falou assim, ele falou para o homem: eu vou te mostrar agora o que é dor. E ele disse para o homem: nada pode me ensinar sobre dor. E morreu ali, com Cristo, até o fim. E aí ele voltou e escolheu o outro. Antes dele escolher, um negou. Ele falou: eu abandono, eu nego. E ali, irmãos, que triste, porque o inimigo das nossas almas, ele quer que nós neguemos a Deus, mas ele não nos dará nada de bom, ele não retribuirá favoravelmente em relação a isso. E ali os outros agarraram ele e falaram: não vai, não nega Jesus, não nega. Ele falou: não consigo mais, eu nego, não sei o quê. E aí a mulher falou: vem, você vai ser levado até a porta da cidade, você vai embora. E aí um deles falou assim: você vai morrer. E ele, tomado por medo, não conseguiu segurar as suas emoções, não conseguiu olhar atento para Jesus. Talvez não tenha tido uma base tão boa assim para conseguir se sustentar. E aí o homem falou: você vai morrer. E ele não quis saber, ele saiu. Na entrada da cidade, enforcaram ele.
morreu sem Cristo, negou a fé. E o inimigo das nossas almas não tem piedade alguma. Porque para Deus, irmãos, pouco importa isso aqui, ó, papel. Se você assina aqui falando eu nego a Jesus, para Deus é isso aqui. Você falou eu nego Jesus, você falou eu nego o Espírito Santo, eu nego a Deus, para Deus é isso que importa. É o falar. Você declarar com a sua boca. Por isso, irmãos, tomemos cuidado com o que nós falamos. Tomemos cuidado com o que sai da nossa boca. Porque o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Então, continuando a palavra, um pouco mais atrás, em Atos 7, 54, a gente vai ver Estevão. Atos 7, 54, eu vou ler para os irmãos. E ouvindo isso aqui, é Estevão pregando a palavra de Deus. Mas Estevão, ele era duro com as palavras, assim como Paulo. Ele falava e ele colocava o dedo na ferida. E muitos não gostam disso. Não gostam de ouvir a verdade. Gostam de ouvir coisas, carícias. Mas ninguém gosta de ouvir uma palavra dura. E ele falava, e ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à destra de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Está vendo uma coisa ligando a outra? Está vendo Saulo no início da sua vida contra os cristãos? Ele é mencionado na história de Estevão também. Ele estava ali quando Estevão morreu. Quando Estevão viu Jesus, ele testificou contra o cristão. Irmãos, é triste ouvir isso, mas muitos dos nossos irmãos hoje padecem da mesma forma. Muitos dos nossos irmãos hoje estão sendo degolados, estão sendo mortos, estão tendo um trágico fim por amor ao Evangelho. E isso precisa ser dito. Pessoas então estão entregando as suas vidas por amor a Deus. Ainda hoje isso acontece. E o que é, irmãos, o Evangelho se não renúncia? Renunciar o seu eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem consegue dizer isso, irmãos, hoje em dia? O que nós esperamos do Evangelho? Não precisa responder, responda para si próprio. O que você espera do Evangelho hoje? Você sabe que o Evangelho, para que hoje tivesse sido pregada a palavra de Deus aqui nessa igreja, muitos foram mortos. Muitos foram mortos terrivelmente apedrejados como Estevão. Aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, recebeu a última pedrada. Jesus recebeu ele de braços abertos. Vem, filho. O seu pesadelo já acabou.
e recebeu este. Irmãos, mais vale morrer com Cristo do que sem Ele. Você pode perfeitamente viver sem Jesus, você só não pode morrer sem Ele. Mas quando nós sabemos o nosso fim, então se apega, irmãos, a Jesus Cristo, porque batalhas nós vamos enfrentar em qualquer momento, a todo tempo. Nós viveremos de glória em glória apenas quando estivermos na glória. Aqui nós vivemos tribulações, mas eu prefiro viver a tribulação com Cristo do que sem Ele. Sabe, irmãos, porque muitas vezes as igrejas estão vazias? Não é por falta de comprometimento, eu acredito que não. É por algo muito mais além do que isso. É porque não é fácil ser cristão. Ser cristão não é para qualquer um. Negar o seu eu. Enquanto seus amigos estão fazendo coisas que não agradam aos olhos do Senhor, e você pensa, poxa, eu poderia estar ali. Ou então, uma mulher bonita falando para você, talvez, uma frase que te chame para o pecado, e você falar não. Como falar não para os nossos desejos, irmãos? Se apegar a Jesus, se apegar ao verdadeiro Evangelho, irmãos, ensinando a todos que pelo caminho existem pedras. Claro que existem, mas que no fim dela nós encontraremos com Jesus Cristo. Irmãos, muitos, a gente escuta muita gente falando, eu quero ser discípulo de Jesus. Mas você sabe o que é ser um discípulo? Eu quero aqui abrir a mente e tentar explicar para vocês o que o Senhor me passou. Porque muitas vezes nós falamos, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero ir para as nações, eu quero servir a Deus no meu trabalho, eu quero fazer tudo isso. Mas ninguém quer pagar o preço. Na primeira adversidade, você entrega os pontos. Nós entregamos os pontos. Por isso, nós temos que ter no nosso coração uma base firme do Evangelho. Do que é ser cristão, do que é ser um discípulo de Deus, para que no fim, um pouco mais à frente, não nos frustremos com alguma adversidade, algo contrário, alguma circunstância que diz não para nós. João 16, do 1 ao 4, diz assim: Tenho-vos dito, isso é Jesus advertindo, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora que
em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram o Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. O Senhor aqui já está advertindo os seus discípulos que talvez com certeza, vocês enfrentarão lutas e por vezes te arrastarão para fora das sinagogas. Jesus já advertindo os seus discípulos ali. E então nós temos que ter isso em mente, que não é fácil, irmãos. Não é mil maravilhas, não são só flores pelo caminho. E aqui nós ouvimos a história de Saulo de Tarso e Estevão. E eu quero agora mostrar para vocês como foi Pedro. Pedro era o melhor amigo de Jesus. Antes de ser chamado para o Evangelho, ele era pescador. E aí então Jesus chamou ele e ele de pronto aceitou e foi. E ele era conhecido porque ele era bravo. Ele era bravo e ele era meio impulsivo, a meu ver. Ele fazia muitas coisas por impulso. E muitas vezes, numa dessas, Jesus chamou Pedro de Satanás. Ele foi lá em Mateus 16, 23, quando Jesus estava falando sobre o martírio dele que ele ia enfrentar. E aí então Pedro, movido por um sentimento de proteção, talvez, começou a repreender Jesus, falando: não, Senhor, você não vai morrer e a gente vai estar com o Senhor. E aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serves como escândalo, porque não estás vendo com os olhos espirituais, mas sim com os carnais. E um pouco mais adiante, nessa história de Pedro, em Mateus 26, Jesus fala para os discípulos ali, que estão todos juntos, que todos eles o abandonariam. E que Pedro negaria 3 vezes. Pedro disse, antes que Jesus dissesse para ele que ele o negaria 3 vezes, Pedro de novo chegou e falou assim: não, Senhor, nós não vamos te abandonar. E aí Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cante. E em seguida Jesus foi ao Getsemane. Jesus foi ao Getsemane e na descida ele foi pego pelos soldados. E aí levaram Jesus preso. E aí então, irmãos, a palavra se cumpriu. Todos se dispersaram. E Pedro, ele foi ao encontro de Jesus, mas ele foi meio sorrateiro, ele foi escondido, querendo ver o que estava acontecendo com Jesus. E aí então, uma pessoa reconheceu Pedro. E Pedro falou assim: você é um deles. Aí ele falou: eu não sou um deles. Negou a primeira vez. E aí, um pouco mais adiante, uma segunda pessoa viu e falou: você sim é um deles. Aí ele falou: não, eu não sou um deles, eu não conheço esse homem. E aí a terceira pessoa chegou e falou: você é um deles sim, porque o seu modo te revela.
E aí ele blasfemou e dizendo todo mal, falando: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. E aí em seguida o que aconteceu? Todos nós conhecemos, a maioria no Galo cantou. Irmãos, naquele momento eu não sei qual foi a dor de Pedro, mas a palavra em Lucas 22, 61 é clara quando relata que naquele momento os olhares se cruzaram. No momento em que quando Pedro negou a terceira vez, Jesus olhou para ele e ele olhou para Jesus. Mas eu creio que Jesus não tenha olhado para ele de uma forma a quem condena. Não. Eu acho que Jesus olhou para ele de uma forma amorosa, assim como quem diz: Pedro, fica tranquilo. Isso tinha que acontecer comigo. Isso já estava escrito. Fica tranquilo. E aí então Pedro saiu e foi procurar os seus amigos. Também, irmãos, na Bíblia não há relatos sobre a morte de Pedro. Obrigado. Não há relatos sobre a morte de Pedro, de como ele morreu. Todos falam que foi crucificado de ponta cabeça. Foi como eu procurei saber também a respeito disso. Eu vou ler o que eu achei na Bíblia.com. A tradição cristã antiga relata repetidas vezes que ele morreu em Roma durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente entre 65 e 67 depois de Cristo. E os estudos relatam que no momento em que ele foi crucificado, ele fez um pedido. Ele pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça, porque ele não palavras dele, ele não era digno de ser morto assim como seu Senhor. E agora, rapidamente, eu vou ler para vocês. Sim. Muitos irmãos querem holofotes hoje em dia. Muitos querem aparecer. Muitos querem ser mais usados do que o outro. Muitos querem curar mais do que o outro. E se esquecem do alvo, do verdadeiro motivo. Eu vou ler aqui, irmãos, no site gotquestion.org, que relatou acerca da morte de alguns discípulos e apóstolos de Jesus. Mateus sofreu martírio na Etiópia, morto por um ferimento causado por uma espada. João esteve à beira do martírio, quando ele foi cozido em um recipiente enorme de óleo durante uma onda de perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente livrado da morte. João foi sentenciado a Minas, na ilha de Patmos. Ele escreveu o livro profético do Apocalipse em Patmos. O apóstolo João foi mais tarde posto em liberdade e retornou para o lugar onde hoje fica a Turquia. Ele morreu velho, sendo o único apóstolo a morrer em paz. Tiago, o irmão de Jesus, não oficialmente um apóstolo. O líder da igreja em Jerusalém foi atirado a mais de 30 metros de altura do alto do pináculo sudeste do templo ao se recusar a negar a fé. Se recusar a negar a fé em Cristo. Quando eles descobriram que ele havia sobrevivido à queda, seus inimigos o espancaram até a morte com um porrete. Ele foi o mesmo pináculo para onde Satanás levou Jesus durante a tentação.
Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um missionário para a Ásia. Ele testemunhou onde hoje é a Turquia e foi martirizado pela sua pregação na Armênia. Quando ele foi chicoteado até a morte, Quando ele foi chicoteado até a morte, André morreu numa cruz em formato de X, na Grécia, após ter sido chicoteado severamente por 7 soldados. Estes atacaram seu corpo, a cruz, com cordas, para prolongar a agonia. Seus seguidores reportaram que, quando ele foi levado em direção à cruz, André a saudou com a seguinte palavra: muito desejei e esperei por essa hora. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. Ele continuou a pregar para os seus torturadores por 2 dias, até que ele morreu. Matias, o apóstolo escolhido para substituir o traidor Judas Iscariotes, foi apedrejado e depois decapitado. O apóstolo Paulo foi torturado e depois decapitado pelo maligno imperador Nero, em Roma, em 67 d.C. Há tradições referentes aos outros apóstolos também, mas nenhuma com apoio histórico ou tradicional confiável. Esses foram que eu encontrei, que tem estudos que comprovam, e as tradições indicam também o que aconteceu. Então, irmãos, é o que a palavra de Deus mostra para todos nós. Às vezes a gente pensa que a gente está passando por algum tipo de perseguição, mas a gente não sabe o que é perseguição. A gente não tem a mínima noção do que é ser perseguido. Porque esses apóstolos e discípulos, sim, foram perseguidos por amor a Deus. Irmãos, as obras que eles, que operava Deus por intermédio da vida desses, não tinham o poder de levar eles para o céu. Muitas pessoas têm o discípulo, o apóstolo, como um maior do que o outro pelas suas obras, mas obra não leva ninguém ao céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo só. Se fosse assim, irmãos, a gente não precisaria de Jesus Cristo, certo? Vamos parar para pensar. Se os meus atos podem me levar para o céu, se eu sou grande pelo meu ato, então você anula o plano de salvação. É meio que uma blasfêmia seria você falar que os seus atos te levam para o céu. Agora pensa algo aí que você fez hoje, por exemplo. Hoje eu dei uma esmola para um menino que estava no farol. Ou então hoje eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Hoje eu salvei uma pessoa da morte, ia se jogar, eu conversei com ela e ela não se jogou. Isso, você acha que tem o poder de te levar para o céu? Se você acha que sim, irmãos, tem algo errado. Porque nenhuma obra tem o poder de levar ninguém para o céu. Apenas o sacrifício de Jesus teve o poder de nos dar salvação. Em Efésios, para finalizar, em Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo como Deus, Ele é muito esperto. Porque Ele sabe, irmãos, que nós, Ele olha para a terra e sabe que ali só tem raça ruim.
Ele sabe que muitos ali usariam das suas obras para falar: olha, venha receber a salvação pela minha obra. Então já lá nos primórdios já foi escrito que não é pela obra que você é salvo. Foi pelo sacrifício de Jesus. Então isso nós precisamos entender também. Desculpa ser tão franco, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E para finalizar agora, eu quero ler com os irmãos Mateus 5:10 aqui. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.